Tá, mas eu peço assim, caso vocês tenham dúvida, pode abrir o microfone, perguntar, não tem problema, tá? Eu vou começar com um tratamento conservador. Eu não entrei em detalhes de fisiopatologia, tal, porque eu acredito que isso vocês já tenham visto, né? Mas se alguém que for aí, né, dos termos iniciais da faculdade, quiser perguntar alguma coisa, eu sempre digo, não existe pergunta boba. Tá? Então, tudo é importante, né? Então, e talvez a sua dúvida pode ser de outro também. Então, pode interromper aí e me perguntar, tá? Também quem tiver com vergonha de abrir o microfone, também pode perguntar no chat, que eu leio para a Miriam no final da palestra. O form de presença também vai... Você avisa quando tiver faltando uns 10 minutos para acabar? Porque aí eu mando o form de presença no chat também. Tá. E acho que de recado é isso mesmo. Não, legal. E todo o material, né? Inclusive esse daqui, olha, que eu estou projetando, eu vou passar, passo pelo WhatsApp para vocês, tem o PDF, tá? E é um prazer enorme estar aqui, porque eu acho fantástica essa interação entre os médicos e o nutricionista, né? Eu acho super importante. E até agora, com a pandemia, eu voltei a atender os pacientes do Eduardo. A gente está junto com os pacientes antigos, né? Eu estou atendendo vários pacientes de Taubaté, né? E então, São Paulo, possibilitou toda essa abertura, tá? Então, para mim é um prazer enorme plantar uma sementinha aí de um comer normal, vamos dizer, e sem neurose dentro da doença renal crônica, tá? Então, gente, toda essa aula, tudo que eu vou citar de referências, principalmente as recomendações, tal, elas são baseadas nesse guideline que saiu ano passado, tá? Então, a gente tem aí super atualizado, né? Manda o PDF. Opa, peraí. Acho que ele abriu aqui uma página. Eu mando o PDF para vocês. E nós tivemos aqui, né, a honra de ter uma brasileira participando da elaboração, né, desse material, desse guideline, que foi a professora Lilian Cooper, que eu tive a oportunidade de conviver durante toda a minha pós-graduação, que foi minha orientadora, tá? Miriam, então, a gente... Oi. Antes de começar, se importa se eu gravar a aula para a gente colocar Não, pode gravar, sem problema nenhum. Perfeito. Obrigada, desculpa. Imagina. Então, é um material, assim, que eu acho que vale muito a pena vocês lerem e que deve ser uma forma de orientação, tá? Para as condutas de vocês. Bom, mas aí antes de começar, eu queria começar pelo brasileiro, né? Como que está a saúde do brasileiro, né? Então, nós tivemos aí a Pesquisa Nacional de Saúde, lançada pelo IBGE em 2020, resultado de 2019, tá? Mas foi lançado ano passado, que mostra, né, o excesso de peso e a obesidade como um dos principais problemas aí atingindo 60% dos homens, né, com mais de 20 anos, considerando aí o sobrepeso, né, o excesso de peso e a obesidade com 28%. E se a gente for olhar isso ao longo dos anos, a gente vê um crescimento, né, uma curva ascendente dessa situação, que nos deixa muito preocupados. E nas mulheres, o quadro é mais grave, né? Então, 63% das mulheres com excesso de peso e 30% com obesidade, tá? A obesidade, eles consideram um IMC acima de 30. E o que isso implica, né? Quando a gente vai olhar os dados na doença renal crônica, não é diferente, né? Porque o indivíduo com a doença renal crônica, ele vem das doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, o diabetes e a obesidade, tá? Então, os dados americanos mostram que 59,7% dos pacientes em tratamento conservador apresenta sobrepeso e obesidade. Na Unifesp, esses dados não são publicados, foram levantamentos dos nossos prontuários, mostra que 66%, né? Isso em 2011, quando foi feito esse levantamento, a situação pode estar pior.
A questão é, né, a obesidade, ela é um aspecto negativo, né, nós já sabemos, e os estudos recentes mostram que ela é um fator de risco independente para o desenvolvimento da doença renal crônica. Então, assim como a hipertensão, o diabetes, né, então, independente disso, só o fato do indivíduo ter o excesso de peso já tem maior chance de desenvolver a doença renal crônica. E aquele banco de dados americano gigante, né, o Hannes, mostra que a prevalência de pacientes com filtração glomerular menor que 60 ml por minuto cresce conforme eu tenho um aumento desse IMC, tá? Então, mostrando essa correlação entre IMC e piora de função renal, tá? Esse é um outro trabalho que também mostra, né, essa questão, tá? A gente tem aqui, olha, acima de 1, né? Então, quando esse gráfico de barra ultrapassa a linha aqui do 1, eu tenho um fator, né, de risco, tá? E abaixo de 1 é fator protetor, né? Então, acima de 1, a gente já vê o IMC, olha, de 25 até 29,9, já aumentando o risco, e assim, né, progressivamente, tá? Então, conforme eu aumento a faixa do IMC, eu também aumento o risco do desenvolvimento da doença renal crônica. E a gente sabe, né, que a doença renal crônica, que é a obesidade, né, principalmente a obesidade visceral, né, é aquela que está muito relacionada com aquela medida que a gente faz, simples, que a gente usa a fita métrica da mãe, da avó, né? A gente fica sempre procurando métodos tão sofisticados, né? Eu digo para os alunos, olha, uma fita métrica é ótimo, né? Então, a circunferência da cintura, né? Ela tem uma correlação muito forte com a gordura visceral, que é diferente dessa subcutânea, que muitas vezes incomoda a pessoa. A visceral é aquela realmente que está lá, entre os órgãos, né? Muito próximo ali. Então, quando você faz a circunferência da cintura e dá um aumento, provavelmente esse indivíduo ele tem uma maior quantidade de gordura visceral também. Recentemente, os estudos também estão mostrando a circunferência do pescoço, tá? Como uma medida também que se correlaciona, parece que é até melhor do que a circunferência da cintura, tá? Então, quanto maior a quantidade de gordura visceral, maior a chance desse indivíduo ter a dislipidemia, aterosclerose, resistência à insulina, a inflamação, diminuir a adiponectina, que a gente sabe que é um fator aí, né, protetor, tá, contra as doenças cardiovasculares. Então, assim, a gente vê uma situação de uma inflamação, né, que é muito característica no indivíduo obeso, né, não é aquela inflamação aguda, é uma inflamação muito subclínica e crônica, tá? E parece que esse processo é um processo que piora também a função renal, tá? A desnutrição, por outro lado, quando a gente fala de uma doença renal crônica já instalada, né, assim, ela já existe, né, não tem jeito, a gente começa a ver o contrário também, né, uma maior prevalência aí de desnutrição. Então, a gente lida com duas situações, aquele indivíduo que é obeso, né, e com o avançar, né, da doença, ele vai desenvolvendo aí uma desnutrição. Isso, gente, é muito associada à diminuição de tecido adiposo e também muscular. Por que eu estou falando isso? Porque a gente chama muita atenção do peso, né? Ai, o peso. Não necessariamente, né? Você pode olhar um indivíduo que talvez tenha até um sobrepeso, mas que ele apresenta sinais de diminuição de massa muscular, tá? Então, paciente pós-bariátrica, né? A gente vê muito isso. Então, é algo que também a gente tem na doença renal crônica. Se você olhar só o peso, né? Não é um parâmetro tão fidedigno, né? Por isso que a gente tem que associar na avaliação do estado nutricional uma série de parâmetros, né? E por que isso acontece, né? Por que essa desnutrição acontece? Nós vamos ver ao longo da aula, né? Então, o indivíduo ele desenvolve uma série de alterações hidroeletrolíticas, hormonais,
metabólicas. E todas essas condições levam, muitas vezes, a um processo aí de redução de apetite, né, e diminuição de peso e de reserva, né, de gordura e de massa muscular. E esse indivíduo, ele tem um aumento, né, das taxas aí de morbimortalidade. Então, se por um lado a obesidade é algo importante, a gente também tem que considerar a desnutrição ainda muito presente nessa população. Então, o indivíduo, ele pode caminhar por uma desnutrição porque ele reduz o que ele come ou porque ele gasta, né, ele tem um catabolismo aumentado, né? Por que será que ele reduz o que ele come? Por que tem essa diminuição da ingesta, né? Porque ele tem uma redução do paladar, né? O próprio aumento da ureia muda o sabor desses alimentos, né? Ele tem aí, no caso, uma inflamação crônica, né? Tem uma restrição alimentar excessiva, nós vamos discutir muito isso hoje, né? Até que ponto a gente precisa de toda essa restrição tão severa, né? Toma um grande número de medicamentos. Os aspectos emocionais, psicológicos, né? A própria uremia, esse aumento da ureia, e a anemia, que a gente sabe que é comum na doença renal crônica, são situações que levam ele a diminuir a ingestão alimentar, tá? E por outro lado, ele aumenta o catabolismo proteico, né, principalmente levando a uma perda de massa muscular, e eles falam isso pra gente, né? Eu tô perdendo massa, eu tô perdendo, minha perna tá fina, os meus braços, né? Eles falam isso, porque eles desenvolvem aí uma resistência à ação dessa insulina, né? A própria acidose metabólica, né? Devido a toda a diminuição dos níveis aí de bicarbonato, tá? A presença de outras doenças, então ele nunca tem só uma doença, né? Ele tem um conjunto aí de situações. O hiperparatiroidismo, que é toda a doença óssea, né? O aumento dos níveis de paratormônio. Então, isso pode também levar a dores, a toda uma complicação também, né? A inflamação crônica, porque assim, além dele ter o aumento das citocinas inflamatórias, ele tem um rim que não consegue jogar para fora essas citocinas, né? Então, ele acaba acumulando essas citocinas, elas ficam circulante, né? Então, tem um clearance reduzido das citocinas pró-inflamatórias, tá? E esse processo todo, essa inflamação crônica que o indivíduo tem, né, faz com que ele tenha um aumento do gasto energético e diminui o apetite, certo? Então, ele precisa de mais energia, só que, por outro lado, ele não tem fome, né? E isso, né, caminha muito por uma diminuição dessa síntese proteica e uma piora do estado nutricional, tá? A gente sabe que a uremia é um problema, né? Então, o indivíduo, ele tem uns níveis de ureia acima de 45, tá? Então, não tem um valor desejável para a doença renal crônica. Vocês vão ver que, na prática, a gente acaba ligando uma coisa a outra, né? Então, nossa, o indivíduo, né, tem uma função renal de tanto, com uma ureia de tanto, né? Então, a gente acaba tendo essa ligação já. Por que eu estou dizendo isso? Né? A gente não vai conseguir fazer um paciente aí com 30% de função renal ter 45% de ureia, tá? Vocês vão ver que a gente tem que lembrar que a ureia vem do metabolismo proteico. Para ele fazer isso, ele não vai comer nada de proteína, ele, né, não vai sobreviver. Então, o indivíduo com doença renal crônica, ele sempre vai ter níveis de ureia mais aumentado, tá? Porém, né, não pode atingir aí, né, valores tão absurdos, por exemplo, acima de 150, de 180, né, de ureia, a gente já fica preocupado e aí até muitas vezes, né, encaminha aí já para o nutricionista para fazer uma avaliação do quanto de proteína esse indivíduo está comendo e tentar entender se é por conta disso, tá? E esse aumento da ureia, ele traz para o paciente um hálito urêmico, que a gente fala, um hálito muito forte,
uma perda de apetite, náusea, vômito, diarreia, isso tudo é ureia, tá? Então, uma vez que a gente entra com a dieta, com a orientação nutricional, ele melhora tudo isso, tá? Então, o paciente ele começa a se sentir muito melhor. E por isso que a gente vai falar da restrição proteica, tá? Então, por outro lado, a gente tem que pensar que o quanto de caloria, de energia a gente dá para o indivíduo, né? Todas essas recomendações, só lembrando, é do Guideline de 2020, tá? Então, todas essas questões que envolvem aí as recomendações, traz, né, a nossa atenção para o quanto de energia dá para esse paciente. Né? E uma coisa que eu acho muito importante é que a gente vive no mundo, né? E o mundo até das próprias redes sociais, né? Dos pratos que a gente vê o pessoal postando, né? Não sou contra postar prato, tá, gente? Mas quando come o prato de brigadeiro, ninguém posta, né? Isso que eu acho engraçado. Mas ok. A gente vive dentro de um contexto de que o comer normal é muito distorcido do que é real. Né? Isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Né? Então, muitas vezes a gente escuta falar, não, mas comer tem que ser batata doce com frango, né? Peraí, come você batata doce com frango. Né? Esse paciente ele não vai conseguir viver disso. Tá? Então, cuidado com o parâmetro que vocês levam, muitas vezes nosso, né, próprio, para o paciente. Tá? A gente tem que tentar separar as coisas. Aqui, gente, nós precisamos ficar atentos à ingestão de energia, porque vocês viram, né? Se ele desnutrir, aumenta o risco de a morbimortalidade, né? Então, é um paciente que a gente tem que ficar atento. A própria doença caminha para uma perda de peso, uma diminuição de apetite, uma perda de massa muscular? Sim. Então, nós temos que ficar atentos para tentar reverter isso, tá? Ou minimizar essa perda, ok? Mesmo o indivíduo obeso, tá? A gente nunca prescreve, por exemplo, uma dieta para tratamento conservador com menos de 25 kcal por quilo de peso ideal por dia, tá? Porque a gente vai fazer o quê? Eu vou restringir proteína. Se eu restringir energia também, ele vai usar aquela proteína como fonte de energia. E aí, não faz sentido, né? Então, para que a dieta hipoproteica, que nós vamos falar daqui a pouco, ela tenha o seu benefício, a gente tem que oferecer a quantidade adequada de energia, para que a energia assuma o seu papel e a proteína o seu, tá? Então, como que a gente considera isso, né? É importante levar em conta a idade, sexo, nível de atividade física, o quanto tem de massa muscular, o quanto tem de gordura, essa questão do peso, né? O estágio da doença renal, a presença de outras comorbidades ou de uma condição inflamatória que aumenta o gasto de energia, tá? Por exemplo, o paciente pré-dialítico, né? Uma função renal de 20. Vamos fazer ele perder 10 quilos. Aí. Não, gente, não faça isso. Como que ele vai entrar em diálise? Né? Depois a gente vê isso. É uma coisa de cada vez. Mesmo porque, quando ele faz um catabolismo proteico, ou seja, ele perde massa muscular, ele entra aí, ele vai quebrando massa muscular e aumenta a geração de ureia. E aí a gente piora o quadro de uremia de um paciente pré-diálise. Ou seja, ele pode ser que ele até entre antes na diálise, tá? Então, muito cuidado com o tratamento da perda de peso na fase pré-dialítica. Tem que ser algo muito gradativo, tá? Uma coisa que o Guideline traz muito forte é assim, muito mais do que falar em quantidade de caloria, quantidade de proteína, né? Eles comentam muito e eles trazem aí o benefício de uma mudança no padrão alimentar, né? Padrão é aquilo que envolve toda a alimentação daquele indivíduo,
tá? Então, eles colocam que a dieta mediterrânea, que a gente sabe, né, que tem aí uma grande quantidade de vegetais, de frutas, né, de gorduras mono e poliinsaturadas, né, os peixes, melhora o perfil lipídico desses pacientes, né, e as frutas e os vegetais, o aumento da ingestão desses alimentos pode diminuir o peso corporal, a pressão arterial e a produção de carga ácida, porque quando a gente tem uma ingestão grande de proteína, a gente aumenta essa carga ácida, né? E o contrário, né? A ingestão de frutas e vegetais faz com que isso aconteça de forma contrária, né? Então, o benefício disso já nos trabalhos envolvendo doença renal crônica, tá? Até coloquei essa questão da carga ácida, né? Através do aumento aí das frutas e vegetais, né? A fim de reduzir até um possível benefício, não tem um nível de evidência A, né? Ainda é C, mas estudos já mostram que parece que reduz a taxa de declínio da função renal, né? Residual. Então, algo muito atento aí, inclusive, né, para manutenção do bicarbonato, tá? Porque a gente diminui a produção desses ácidos, né, causados pelo metabolismo proteico, e por suplementação também de bicarbonato, né, que é feito. Parece também, né, a manutenção desse bicarbonato, que é aquele exame que a gente faz a gasometria venosa, né, aí a gente tem ali o nível de bicarbonato, também é importante para a gente manter isso, quanto à ingestão de frutas e vegetais, também é importante, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Estou falando grego, que eu não vejo ninguém, então eu fico, né, sem saber. Aí eu queria que vocês me dessem um feedback. Estou falando muito rápido. Tá ótimo, professora. Tá ótimo? Sim, professora. Tá ótimo. Então, tá bom. Se alguém quiser perguntar algo, tá? E se eu estiver muito rápido, avisa também. Bom, então nós vamos falar da restrição proteica, né? Num mundo onde só se fala como a proteína que tá tudo bem, né? Quem for partir para nefrologia, acho que vai ter bastante emprego, tá? A gente não sabe o efeito, né, de todo esse consumo de proteína, principalmente associado com a suplementação, né? Aqui eu nem vou falar disso, né? Eu tô falando de comida, né? Então, a gente sabe que para esses pacientes com doença renal crônica, a redução da ingestão proteica, não estou falando a exclusão da proteína da dieta, tá? Estou falando de uma diminuição, né? Uma redução, vocês vão ver quanto. Diminui a formação desses compostos nitrogenados que são tóxicos, entre eles a ureia, né? Diminui a pressão dentro do glomérulo, tá? Diminui o consumo de oxigênio. Quando eu diminuo as carnes, diminuo aí o leite, o queijo, tal, eu diminuo gordura, e principalmente a gordura saturada. Então, a gente também tem um melhor controle dos níveis de lipídios, né? A maioria desses pacientes tem aumento de colesterol, né, de triglicérides e tal. A gente tem também uma redução dos fatores mitogênicos de crescimento ali dentro, né, dos glomérulos, tá? E também tem um benefício na proteinúria, né? Então, assim, o paciente muitas vezes ele perde muita proteína na urina e ele vai relatar para vocês aquela urina espumosa, né? E quando a gente faz a restrição proteica e traz para um valor um pouco menor, ele perde menos, né? Então, também pode ser aí um benefício, tá? O que a hipótese, né, que se sabe é que para o indivíduo aí com doença renal crônica, uma dieta rica em proteína leva a uma hiperfiltração glomerular, tá? E com isso aumentando o fluxo, aumenta a pressão, acelera dano e esclerose, tá? Claro que o indivíduo ele não sente nada, ele se adapta, porque a gente sabe que tem os néfros remanescentes, né? Que dão conta aí do recado, mas chega um ponto que não dá mais, né? Então,
dizendo, né, os estudos mostram que agora que a gente controla a quantidade dessa proteína, a gente diminui a pressão dentro do glomérulo, tá? Miriam, mas isso faz com que eu tenha um efeito tão benéfico assim na progressão, né? Estudos em animais confirmam, né, essa informação, principalmente no indivíduo diabético, tá? Parece que é mais eficiente ainda. Agora, estudos em animais não, estudos em humanos. Agora, em indivíduos, já vários estudos foram feitos, só que é muito difícil controlar isso, né? Mesmo porque a gente sabe que a doença renal crônica ela é multifatorial, né? E aí, assim, eu melhoro a ingestão de proteína, mas como está o controle do diabetes? Como que está o controle da pressão? Esses trabalhos incluíram doença renal policística, que a gente sabe que é algo que a gente não consegue aí, né, ter tanta influência, né? Então, e outra coisa, o rato, ok, eu mantenho ele ali, ele come aquela ração, o ser humano não, né, gente? Então eu falo 0,6 de proteína, ele normalmente come 0,8. Eu falo 0,8, ele come 1, né? Então, ele tem essa autonomia, tá? Então, as doenças associadas, esse controle que a gente não consegue ter da quantidade de proteína, né? Essa manipulação proteica que é mais complicada. Então, são várias as limitações desses estudos clínicos quanto à duração, a velocidade da progressão, a doença de base, né? Como eu disse, a doença renal policística, né? Até o método de mensurar a taxa de filtração glomerular, né? E a adesão ao tratamento. Então, assim, é muita coisa para você conseguir provar o efeito de algo que é a dieta isolado, né? Então, hoje a gente ainda não tem esse efeito, mas nós temos vários trabalhos que mostram, né, o porquê vale a pena fazer restrição proteica, tá? Então, não resta aí dúvida quanto a isso, nada muito severo, com todo esse acompanhamento, tá? E o quanto de proteína, né? Então, essa é uma recomendação aí também desse guideline novo, tá? Então, no estágio 3 a 5, né, da doença renal, então vocês veem que ele não fala lá, né, do estágio 1, né, 1 e 2, tá? Ali, você traz o indivíduo para uma dieta saudável, que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui, a partir do estágio 3 da doença renal, a gente já tem que pensar, né, em 0,55 a 0,6 gramas de proteína, tá? Para o indivíduo que está ali metabolicamente estável, ou seja, ele não está perdendo muito peso, está sob controle e tal. Então, a gente tem evidência A, né? Coloquei aqui para vocês a pontuação. Então, que essa recomendação é evidência A, não resta dúvida, porque diminui o risco de morte e retarda aí, né, o início da diálise e melhora da qualidade de vida, tá? Então, a gente tem duas opções. Ou a gente tem uma dieta onde eu mantenho a proteína, tá? 0,55 a 0,6, ou é uma outra dieta, essa eu não entrei na aula de hoje, mas caso vocês queiram, a gente marca um dia para falar desse tipo de dieta, que é uma dieta que a gente faz uma restrição mais severa de proteína, então é praticamente nada de proteína, a gente coloca 0,3 gramas, então aí entra só proteína de origem vegetal, tá? E eu suplemento os aminoácidos por meio dos cetoácidos, né? E aí o paciente, então, normalmente faz isso numa situação emergencial, tá? Eu tenho usado essa estratégia junto com o Eduardo aí com vários pacientes e o resultado é bem interessante, tá? Só que é um tratamento muito caro, né? R$1.500, depende do paciente, do tamanho do paciente e o número de comprimidos, mas dá em torno de R$1.000 a R$1.500 por mês, né? E é uma dieta onde ele não come carne, boi, né? Nem boi, nem frango, nem peixe, nem ovo, nem leite, nem queijo, né? E o feijão também tem um controle, tá?
Miriam? Acho que tá mutado. Pessoal, acho que caiu a internet da Miriam. Daqui a pouco ela entra de novo. Ela tá entrando agora. De novo. Estão me ouvindo? Aê, voltou. Não, gente, não sei nem. Eu tô aqui parada com essa história. Deixa eu só fechar aqui meu. Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Deixa eu ver aqui, cadê minha aula? Mas em aula isso acontece direto. Não, mas aqui é super. Minha internet, não posso elogiar, mas ela costuma ser muito boa. Mas eu moro próximo da minha mãe. Quer dizer, minha mãe mora aqui do lado, no fundo da minha casa, no outro quarteirão. E eu fui olhar aqui, eu estava conectada na rede da minha mãe. Você acha? Eu falei, gente, como que pegou a internet dela? Aí acho que o sinal, ela deve ter desligado, sei lá o que ela fez lá, e caiu aqui. Mas eu não estava conectada na minha. Onde já se viu isso, gente? Nem eu sabia que meu computador pegava a internet da minha mãe. Descobri hoje. Foi bom que fez uma pausinha também, o pessoal deu uma parecida, agora voltou. Então tá bom, gente. Desculpa aí, mas essa eu não esperava. Não foi nem a minha internet, ela tá ótima. Então vamos lá. Então o indivíduo com diabetes, ele tem uma necessidade aí de proteína um pouco maior, tá? Que a gente chega de 0,6 a 0,8 gramas por quilo, por ser uma doença catabólica, tá? Então ele precisa aí de uma quantidade um pouco maior. Lembrando que o indivíduo saudável, né? Quando a gente tem a recomendação, né? As recomendações americanas e canadenses, que é a que a gente usa. Quando a gente oferece uma dieta com 0,66 gramas de proteína por quilo por dia, que teoricamente é uma hipoproteica do conservador, né? Eu já atinjo a necessidade de 50% da população. Mas eu erro em 50%. Então, para diminuir essa chance de erro, eles estabelecem, né,
né, a recomendação de 0,8 gramas de proteína por quilo por dia, tá? A gente atinge 97 a 98% da população, tá? Isso, indivíduos saudáveis, certo? Então, quando a gente, teoricamente, ele não ia sentir tanto essa recomendação aqui, né? Principalmente o diabético, né? Só que é hábito, né? O nosso hábito é comer muita proteína, tá? Então, no Brasil, né, a gente tem aí 141% de adequação, ou seja, né, muito mais do que aquilo que precisa. Então, quando a gente faz a orientação dessa restrição, eles acham que é muito, nossa, eu vou comer só isso, né, mas peraí, né, não era tudo isso, talvez, que você precisaria, tá? Ok, gente? Tudo bem aqui? Até aqui? Tudo bem. Então, eu vou entrar nessa parte do sódio, né? As recomendações do guideline diz, né, para limitar a ingestão de sódio, né, no estágio no conservador e também na diálise, tá? Vocês vão ver que eles sempre colocam aqui o pós-transplante também, né? Em menor que 2,3 gramas por dia, que isso faz com que a gente tenha uma diminuição da pressão arterial e melhora do controle da volemia, tá? Então, realmente, a restrição de sal é importante, nós vamos falar depois na diálise também, né? E uma coisa interessante é que, assim, quando a gente faz um controle na ingestão de sódio, né, a gente melhora e reduz a proteinúria, tá? Porque o paciente que come muito sal, automaticamente ele pode excretar ali mais proteína, tá? Então, a gente consegue controlar isso também, né? Mas é uma grande limitação, né? O brasileiro, ele come muito sal, tá? E a gente não tá falando aí só do sal de adição, porque agora a gente tem o problema dos alimentos ultraprocessados, né? Que vem uma grande quantidade de sódio, e que nem deixa tão salgado assim, né, os alimentos, tá? Então, nós temos que orientar esses pacientes, né, quanto à preparação desses alimentos, né, a leitura do rótulo, individualizar isso, eu sempre falo, né, o indivíduo está desnutrido, não, ele tem que comer uma dieta hipossódica, se ele colocar um pouquinho mais de sal, né, não que vai ficar uma dieta rica, né, em sal, mas colocar um pouquinho mais, ele vai conseguir comer melhor, né, é uma coisa para a gente considerar, o que está pesando mais naquele momento, né, é a desnutrição? Então, vamos ter que ofertar uma comida mais palatável, né, então tem que tomar um pouco de cuidado e sempre se colocar no lugar do paciente, né, eu sempre falo para os alunos, façam aquilo que você está orientando, veja se é fácil, né? É fácil falar, é fácil calcular, fica linda a dietinha aqui no papel. Agora vai você e segue para ver se aquilo é fácil, né? Então a gente também tem que pensar nisso. E as políticas públicas, né, gente? Nós temos que intensificar isso e levar à população, né, essa informação de que os alimentos ultraprocessados, né, têm uma grande quantidade de sal, de açúcar, de gordura, e é o que eles estão consumindo, né? O preço que está a carne hoje, vocês acham que a população está comendo o quê? Né? É salsicha, é linguiça, é isso. Tá? Você vai no açougue, você só escuta as pessoas pedirem salsicha, tá? Então, assim, a população de baixa renda, com certeza nós vamos ter problema aí, tá? Porque vai diminuir a ingestão de proteína de boa qualidade e vai aumentar, né, de qualidade ruim. Claro que o ovo, eles também aumentam, uma coisa boa, né, graças a Deus. Então, a gente precisa pensar em estratégias para a diminuição desse sódio, né, a longo prazo. Orientar as ervas naturais, que também dão sabor, né, oferecem um paladar agradável e que ninguém usa, né. As pessoas usam muito, se vocês verem as gôndolas do supermercado, na seção de temperos prontos, está cada vez maior, né. Tem meu arroz, tem meu feijão, tem minha carne, tem minha salada, tem tudo, né. E é muito prático, porque eu abro aquilo ali, jogo, dá um sabor agradável, né? Não dá para a gente dizer que não dá.
e é barato, enfim, né? Só que a quantidade de sal é absurda, tá? Então, aqui eu acho que a gente tem que focar muito nos alimentos ultraprocessados, tá? A gente às vezes bate tanto na tecla do sal de adição que coloca na comida, o problema não tá aí, tá? O problema não tá aí, o problema tá nos alimentos de pacote que esse paciente consome, ok? O potássio, né? Famosa banana, né? Mas não é só ela que tem potássio, na verdade tem coisa que tem muito mais do que ela. O que diz as novas recomendações, né? A restrição do potássio, né? A quantidade de potássio da dieta. A gente tem que ajustar para manter o nível dentro do normal. Então, não significa que eu vou fazer restrição para todos. Então, muito cuidado, né, quando a gente orienta essa questão. Porque sempre foi uma prática, né, eu fiz isso a minha vida inteira, né, trabalhando com os pacientes com doença renal. Então, assim, a gente tem que ajustar e tem que ver até que ponto vale a pena toda essa restrição. Quantas vezes o paciente chega para mim já não comendo mais nenhuma fruta e nenhuma verdura? Não, meu potássio está alto, eu já não sei mais o que fazer. Eu já peguei paciente comendo alface cozida, né? Aí você fala, gente, peraí, qual é o sentido de comer alface cozido, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui, com essa orientação, a gente piora a qualidade da dieta. E a gente acha que está fazendo bem, e nós vimos lá o quanto essa carga ácida pode até piorar essa função renal. Então, tem que ter muita cautela, muito jogo de cintura com esse exame, né? E com os outros fatores também. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Não, mas a gente tem o uso de inibidor de ECA, a gente sabe, né? Que faz com que tenha retenção de potássio, tá? Tudo bem, é uma medicação super importante, né, na doença renal crônica, tal, mas a gente vai acompanhando, né? A própria diminuição dos níveis de bicarbonato também aumenta os níveis de potássio. Então, muitas vezes a gente faz a gasometria venosa, né, e aí o paciente está com uma acidose, e aí ele faz a reposição de bicarbonato e melhora esse aumento aí do potássio, tá? Então, a gente tem que investigar. O intestino precisa funcionar. A gente também tem a eliminação de potássio pelas fezes, tá? Então, é um fator também que a gente tem que ficar atento, né? Tem que fazer com que esse intestino funcione, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o potássio ele está presente nesses alimentos aí saudáveis, né? E essa restrição a gente tem que considerar como um todo, né? Porque é uma coisa que pode piorar a qualidade dessa dieta, tá? Então, os medicamentos, o intestino, que também funciona, tem que verificar como que tá isso, né? Que também retém potássio, tá? E ficar muito atento para a gente orientar as principais fontes de potássio, né? Que ele evite, mas que as outras, né? Ele até mantenha o consumo. Então, não dá para dizer que ele não vai comer fruta, vai comer fruta. Não dá para dizer que ele não vai comer vegetais, ele vai comer vegetais sim, tá? E aí a gente vai controlando isso, né? Aí muitas vezes a gente usa o cozimento em água, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, para diminuir o potássio. Aqui eu trouxe só uma orientação, né? As frutas que são pobres em potássio, né? Tem menos. A laranja-lima, a maçã, a pera, a banana maçã, tem pouco potássio. A acerola, a jabuticaba, o abacaxi, o caqui, que agora é época, né? O morango, a melancia, a ameixa. Claro que isso nós estamos falando de uma porção, né? Então, o paciente come meio abacaxi, aí ele está comendo muito potássio. Eu estou falando de uma fatia de abacaxi, eu estou falando de uma laranja-lima, que é pequena, de uma maçã média, de uma pera,
né? Então, não estou falando de um abacaxi inteiro, ou de uma melancia, ou de uma fatia grossa, tá? Então, dá para comer fruta. E, normalmente, a gente deixa 3 frutas com pouco potássio por dia, tá? As ricas em potássio, que é a laranja-pera, o mamão, a mexerica, o abacate, o maracujá, a banana nanica e a prata, a uva, o melão, o kiwi, a água de coco. Aí faltou aqui a fruta do conde, a pinha, a temoia, né? Açaí, uma coisa que também tem bastante, né? A graviola. Então, essas frutas, né? A gente pede para evitar. Mas quando ele quiser comer, né? Com exceção aí da água de coco, né? Que a gente sabe que tem bastante. Sei lá, mexerica, agora é época de mexerica, né? Então, eles adoram mexerica e tal. Então, olha, come a mexerica e mais uma fruta no dia, quando você tem vontade, sabe? Eu acho que esse bom senso, porque imagina, né? Você gosta daquela fruta, você vê a casa inteira comendo e você não pode comer, né? Isso é horrível, né? Então, aquilo se coloca no lugar. E vai observando. Foi tudo bem? Durante esse mês ele comeu essa mexerica e deu certo, o potássio não aumentou? Ok, continua dessa forma. Mamão. Mamão, tem paciente que não fica sem o mamão de manhã no café da manhã. E aí a gente sabe que precisa funcionar o intestino, e eles associam mamão a intestino, e sem o mamão não funciona. Então, muitas vezes eu deixo, comia meio mamão, come 1/4 do mamão, né? E aí dá pra gente deixar mamão. Então, tem que ter todo esse... Eu sempre me coloco no lugar de quem tá ali, né? O que a gente pode fazer, né, para tentar melhorar a qualidade de vida? Já tem uma doença que é crônica. A gente sabe de todas as consequências dessa doença, né? E muitas vezes ele busca o prazer no alimento. A gente busca. Comer é cultura, comer é prazer, né? E a gente tem que tentar resgatar isso, né? E da melhor forma possível. Agora, por exemplo, ele só gosta da banana, a banana da terra, né? Não coloquei aqui, mas é uma fruta muito consumida, né? Na região norte e nordeste. A banana da terra, eles comem ela cozida, né? Só que eles cozinham ela com a casca, tá? E a gente sabe que quando a gente cozinha as hortaliças e as frutas sem casca, picadas, em grande quantidade de água, em uma fervura, perde 60% do potássio. Mira, o que é muita fervura? É o suficiente para cozinhar aquele alimento, tá? Então, não precisa cozinha, joga água fora, põe uma nova água, cozinha, joga água fora, põe uma... Gente, tem paciente que chega fazendo isso 3 vezes e eu fico horrorizada, porque é orientação, muitas vezes, do nutricionista, né? Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, uma fervura já reduz 60%. Então, a banana da terra, por exemplo, né? É interessante orientar, olha, não cozinha com a casca. Tira a casca, pica, ferve e joga água fora. Não precisa ficar fervendo, é o suficiente para cozinhar, tá? Então, assim, e também tem isso, né, gente? Peraí, como que você vai chupar uma tangerina fervida? Não dá, né? Não, então eu como fruta cozida. Bom, dá para comer maçã, pera, sei lá, mas o que? A banana? Abacaxi? Já virar um doce, sei lá. Então, assim, o paciente não vai comer fruta, né? E os crus, né? A gente tem aqui, olha, que tem bastante potássio. A couve, o tomate, a berinjela, a beterraba, a selga, a batata, o brócolis e o almeirão, tá? Não significa que eles vão ficar sem comer isso daqui. Não tem problema. Mas vocês estão vendo aqui alface, agrião, né? A rúcula, não tá aqui. Então, assim, dá para comer um pires de salada crua no almoço, mais um pires de salada crua na janta. E essas coisas aqui, procura comer cozido. Porque aí dá para descascar, picar, cozinha e jogar água fora. E aí ele come à vontade. Ou seja, ele tem um pires de salada crua, ele tem mais as verduras cozidas e tem 3 frutas por dia. Fala sério, são poucos brasileiros que comem isso, né? Então, não dá para ficar restringindo absurdamente a dieta desses pacientes. A gente piora
a qualidade, tá? O feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, né? Os grãos, tem muito potássio também, a soja, tá? Agora, né, não tem festa junina, mas tem amendoim aí, né? Em junho, julho, né? Também tem bastante potássio, as castanhas no final do ano, né? Também tem bastante potássio. Os nutricionistas que trabalham lá, Fortaleza, elas reclamam um monte, né, do potássio dessas castanhas, porque lá é o ano inteiro comendo castanha, né? Então, assim, dá pra gente orientar, né? Miriam, cozinhar o feijão e jogar água fora e colocar uma nova água para terminar o feijão, reduz. Aquele paciente que gosta muito do feijão, e tem muitos que gostam do caldo do feijão para molhar comida, né? Os idosos, por exemplo, vale a pena fazer isso. Agora, se coloca no lugar daquela esposa que cozinha, joga água fora, põe uma nova água, termina de fazer o feijão, e aí depois você manda, a dieta vem 2 colheres de sopa de feijão. Não vale a pena, né? Então, eu oriento essa questão do feijão só para quando o paciente gosta muito e come bastante caldo, e aí acaba tendo mais potássio, tá? Então, potássio tem que ter muito equilíbrio. Você pega o paciente, potássio normal, com uma função renal de 35, 40, não vai fazer nada, vai acompanhando. Nem fala de fruta com muito potássio, você só tem que orientar assim, olha, coma a fruta, coma os vegetais, que a gente, né, nós vamos falar lá no finalzinho, e vai seguindo. Não vai falar para ele, acho que é bom, não, segue. Aí acompanha, todo exame tem que pedir lá potássio para a gente ir acompanhando. Aumentou um pouquinho? O que eu costumo fazer? É um paciente que gosta muito da fruta? Eu oriento quanto às frutas, mas eu mantenho os vegetais normal, nem falo nada para cozinhar, jogar água fora. Segue. Mês que vem a gente vê se deu certo com o controle aí da quantidade de fruta, né? Deu certo? Beleza, vamos manter assim. Não deu certo? Aí a gente parte para os vegetais, tá? Então, ficar de olho aí. Bom senso, gente. Não tem regra, não tem receita de bolo para todo paciente. É a mesma coisa, de forma alguma, tá? De forma alguma. Não dá para ficar tirando grãos. Não, feijão tem muito potássio. Não dá, você piora a qualidade da dieta, tá? Diabetes, por exemplo, o grupo do feijão tem a fibra solúvel, que tem um efeito muito bom no controle da glicemia. Então, não dá para ficar tirando os grãos da alimentação, tá? Então, aqui dá para deixar, olha, alface, agrião, pepino, repolho, rabanete, pimentão, escarola, almeirão, cenoura, tomate. Dá para deixar aí todos esses alimentos e almoço e janta, tá? A única coisa que a gente tem que pedir para evitar é a carambola, né? Vocês já devem saber que ela é tóxica, né, para o paciente com doença renal crônica, tá? Ela tem uma substância ela é neurotóxica. Pessoal, tudo bem até aqui? Tratamento conservador? Sim ou não? Vixe Maria, que horas são? Vocês devem estar cansados aí. A gente tem uma dúvida no chat, quer responder agora? Ou pode ser. Tá. O Bruno Batista, ele perguntou, qual o comprometimento que o potássio mais elevado pode gerar no paciente renal crônico? Porque é importante manter ele reduzido. Ótimo, Bruno. Eu esqueci de falar isso, né? O potássio, ele faz contração muscular, tá? E a gente tem que lembrar que o coração é um músculo. Então, você pode levar aí a uma parada cardíaca, tá? Então, é bem sério, né? Mas, assim, é muito raro a gente ver isso, assim, acontecer, porque o paciente já aumenta, a gente já entra com uma orientação, tal. Mas eu já vi paciente de diálise há muito tempo, sabia, e aí acaba exagerando, sabe? Então, a orientação é por conta disso, o risco de parada cardíaca mesmo, né? Então, a gente tenta manter aí
para que o paciente mantenha os níveis sempre dentro do normal, tá? E eles falam muito de cãibra, né? A gente escuta muito falar da cãibra, né? E eles têm cãibra com potássio alto, então mostra que a cãibra ela não vem só de potássio, né? Muitas vezes desidratação, né? Muitas vezes também a falta de um exercício, né? Ou uma outra desordem, né? Eletrolítica ali, envolvendo sódio, magnésio, né? Então, eles falam, mas e aí, meu potássio como vai ficar? Eu vou ter cãibra? Não, você está com potássio alto tendo cãibra, né? Então, potássio não é a única causa de cãibra, tá? Então, a gente tem aí uma série de fatores. Ok? Mais alguma? Acho que pode seguir. Pode seguir? Beleza. Bom, então nós vamos falar um pouquinho da diálise, né? Mas uma parte já do que eu falei de sódio e de potássio, principalmente, a gente usa na diálise também, tá? Claro que eu vou falar, é mais frequente, né? O aumento do potássio. Mas aqui também as recomendações são todas baseadas nessa última diretriz, tá? A gente tem que lembrar que seja a hemodiálise ou a diálise peritoneal, né? A gente tem a remoção de solutos urêmicos e excesso de água. Só que junto a gente tem a perda de nutrientes, tá? E nós temos que lembrar que, principalmente a hemodiálise, né? Que é uma característica, assim, Brasil, né? A grande parte, 90% no Brasil é hemodiálise, né? Se não for mais. Por mais que ela seja eficiente, gente, nós temos que lembrar que ela funciona 3 vezes por semana durante 4 horas. E que o nosso rim saudável funciona 24 horas por dia, né? Então, ela é boa, funciona, mas a gente tem um período longo sem diálise aí, né? Na diálise peritoneal, como ela acontece todos os dias, o controle de algumas coisas é melhor, por exemplo, de líquidos, né? O paciente tem maior liberdade para tomar líquido, que na hemodiálise ele não tem, né? Que para eles é o maior problema, tá? E a gente tem a perda de nutrientes, né? Então aqui a gente também tem a desnutrição como um problema, tá? A hipertensão, o aumento do potássio, o aumento do volume que não tinha lá no conservador, né? Porque lá no conservador ele ainda urina, ele ainda tem rim funcionando, né? Por mais que seja menos do que deveria, ainda consegue manter esse balanço. Aqui, gente, o paciente ele entra em diálise quando o rim está funcionando menos que 15%, né? De 100, né? Então, aí ele precisa entrar na diálise, tá? Ele entra ainda urinando, né? A gente chama de função renal residual, tá? Ele ainda urina, só que com o passar do tempo, ele vai deixando de urinar. E cada ml de urina, ele excreta coisa. Parece que não é nada, mas é. Tá? Então, eu tive um paciente, ele já está em diálise há um tempo, acho que uns 5 anos, recente até, que ele começou o acompanhamento comigo, ele é daqui da cidade, quer dizer, de uma cidade aqui do lado. E aí a gente vinha com fósforo alto, que é a hiperfosfatemia, né? E sei lá por quê, né? Ele ainda tinha uma função renal residual, ele urinava pouco, mas ele urinava. E sei lá por que ele começou a urinar um volume um pouco maior. Os exames melhoraram, assim, impressionante, né? Porque a cada ml de urina, ele excreta, e isso aumenta muito a sobrevida do paciente, né? Então, é importante. Eu não consegui entender o porquê, mas, né, foi aí uns 2 meses que ele teve essa melhora, né? Depois voltou a cair o volume de urina de novo, mas muitos caminham para falência mesmo, assim, não urinam mais. Aí a gente chama, né, o paciente anúrico,
tá? É aquele que não urina mais. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes dessa nova diretriz, né? É importante que esse paciente ele passe, o paciente em hemodiálise, né, ou em diálise peritoneal, que ele faça uma avaliação com o nutricionista, tá? Que seja bem abrangente, que não seja só peso, né? Então, a gente tem a questão do apetite, do consumo, o peso, o IMC, a parte bioquímica, as medidas antropométricas, né, que a gente faz, né, de cintura, de dobras, os achados físicos com foco nutricional, tá? Aí, pelo menos nos primeiros 90 dias após o início da diálise, e depois repetir isso anualmente. Isso aí é uma opinião, né, daquele grupo de experts que montou essa diretriz. A gente não tem aí um estudo que avaliou com que frequência esses pacientes seria ideal avaliar, né? Na prática clínica, a gente vê isso acontecendo a cada 6 meses, né, num centro, assim, referência, tá? Eu trago aqui uma questão, eu não sei se vocês já viram, mas tem uma polêmica em cima do IMC, né, como preditor de mortalidade, tá? Então, parece que na diálise, né, esse IMC mais alto parece ser um fator protetor para o paciente, né? Então, aí sempre o bom senso, né? A gente tem um julgamento tão forte, né, em cima da obesidade, né? Enfim, o estigma, né? Mas na doença do estágio 1 ao 5, sem ser o conservador ainda, aumenta o risco, né, de mortalidade a pessoa que tem um IMC muito baixo, de desnutrição, tá? Então, ser desnutrido no conservador aumenta aí essa mortalidade, né? Acima de 25, se é protetor ou não, ainda não conseguiu se provar, tá? Na diálise, na hemo, IMC menor que 18,5 é ruim para o paciente. Agora, o IMC de 25 a 39,9 parece que diminui a mortalidade, tá? Então, parece que não é tão ruim assim, né, ter um IMC mais alto em diálise, tá? Alguns autores colocam que ele tem uma reserva para passar por todo esse processo, né? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente acha, né, que os piores pacientes são aqueles que chegam na diálise. E, na verdade, quem chega são os melhores, né? Porque a mortalidade é muito alta no conservador, tá? Então, a chance dele ir a óbito já no conservador é muito grande, né? Então, aquele que chega na diálise, ele tem aí uma vantagem, né? Ele conseguiu passar por todo o conservador e resistir e chegar na hemodiálise, tá? Então, parece que aí o IMC de 25 a 39,9, ou seja, até ali num grau de obesidade, é protetor, e a partir do momento que ele chega numa obesidade mórbida, parece que aí é ruim, tá? Na diálise peritoneal, IMC baixo também aumenta a mortalidade. Então, é claro, conservador, hemo e peritoneal, IMC muito baixo aumenta a mortalidade, ok? Então, eu acho que tem que ter muito bom senso no paciente em hemodiálise, né? Até que ponto aquele peso está contribuindo aí para uma piora, né, de qualidade de vida e tudo mais, tá? Tem que ter o bom senso quanto a isso. Eu trouxe aqui para vocês verem que há um material, né, uma medida que nós estamos usando, né, como avaliação nutricional, que é a força de preensão manual com dinamômetro, né? Ela é um indicador de estado nutricional e funcional, né? Então, é uma medida interessante para a gente fazer aí nos pacientes, tá? Que vê a força da mão. Ela está relacionada com a massa muscular, né? Porque quanto maior a massa muscular, maior a força que a pessoa tem, né? Então, o indivíduo que vai perdendo força, ele vai perdendo massa muscular, tá?
As recomendações de proteína, aqui muda, gente. Aqui ele perde na máquina. Aqui ele já não tem mais o rim funcionando, certo? Então, aqui ele precisa repor essa perda da diálise, tá? Então, a recomendação é de 1 a 1,2 de proteína, tá? Mas isso vocês veem aqui que é um nível de evidência, assim, não maravilhoso. Em peritoneal é opinião, não tem trabalho que mostra isso, tá? E em diabéticos também de 1 a 1,2 ou até maior, dependendo da necessidade, tá? E uma coisa importante que eu não falei antes e eu queria falar é que não há evidência quanto ao tipo de proteína. Se a proteína animal ou a vegetal protege mais tanto o estado nutricional quanto cálcio, fósforo, gorduras, ainda não é provado esse efeito, tá? Então, independente disso, tem que ter um equilíbrio na quantidade de proteína como um todo, seja animal quanto vegetal. Principalmente no conservador, eles perguntam muito isso pra gente. Então, se eu cortar carne vermelha, isso é algo muito importante. Se eu cortar carne vermelha, né, tudo bem. Não, a carne branca também tem proteína, né? Eu achei que o peixe tivesse menos. Não, tem proteína do mesmo jeito, né? Então, gente, carne branca, carne vermelha, boi, frango, peixe, porco, é tudo igual, todas têm proteína do mesmo jeito. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim, olha, o senhor precisa controlar um pouquinho a quantidade de carne. E eles acham que é carne vermelha. Aí volta comendo um peito de frango na próxima consulta, né? Então, é interessante a gente explicar, né? Porque o que é óbvio para a gente não é óbvio para eles, tá? Então, controle da proteína como um todo. Aqui a mesma recomendação, né? De 25 a 35 calorias por quilo por dia, tá? A suplementação, né? Ela pode ser necessária, tá? Principalmente aqueles indivíduos com risco de desnutrição. Aí, normalmente, sugere-se 3 meses de suplemento, tá? Claro que não adianta a gente entrar com suplemento se a dieta tá um caos. Eu sempre digo, suplemento, gente, ele é um quadro numa decoração. Se eu não tenho a parede, que é um hábito, um padrão alimentar, como que eu vou pendurar o quadro? Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar esse padrão alimentar do paciente. Melhorou? Não melhorou? Tem como a gente orientar? Né? A gente entra muito, por exemplo, com os derivados da mandioca, né? Que tem bastante energia e pouca proteína. A gente orienta doces à base de fruta, para quem não é diabético, né? Regar a comida com azeite, tudo isso dá muita energia na alimentação do paciente. Né? Se ele precisa ganhar peso, é o que a gente tem que fazer, né? Não, já fez tudo isso e não melhorou. Ok, então nós vamos partir para um suplemento, tá? Aí, a suplementação, eu sempre recomendo suplementos específicos para a doença renal. Por quê? Qual é a diferença? Primeiro que eles têm um controle de sódio, potássio e fósforo, é diferente dos outros, tá? Desses padrões que a gente tem aí. E outra questão importante também é que, se vocês olharem aqui, olha, é 2 kcal por ml. O que significa isso? Em cada ml ele tem 2 kcal. Normalmente, um suplemento, né, sei lá, um Ensure, que a gente vê aí, né, no mercado e tal, é 1 kcal por ml. Então, na doença renal, como eles sabem da restrição de líquido, principalmente na diálise, eles fazem um líquido mais concentrado. Então, num volume menor, eu consigo dar uma maior quantidade de caloria, tá? Para vocês terem uma ideia, essa daqui eu não me lembro, mas essa caixinha aqui, ó, da NutriMed, o NutriRenal D, tem só o NutriRenal, que é para conservador, e tem o NutriRenal D, que é diálise.
Ele tem um pouquinho mais de proteína. Tem 400 quilocal numa caixinha igual um todinho, né? Quase que um prato de comida, tá? Em caloria, né? Claro que não é a mesma coisa. Mas a gente consegue dar isso ao longo do dia para o paciente, né? Ou no dia que ele faz a diálise, muita gente viaja para fazer diálise, né? Então, aí talvez seja uma opção boa para viagem, tá? Então, tem de várias marcas, né? Eu peguei aqui alguns principais que a gente usa, tá? Então, são suplementos específicos para doença renal. Cálcio. O cálcio, gente, para ajustar aí o cálcio suplemento, né? O que se recomenda, tá? Ajustar a ingestão de acordo com a necessidade, considerando o cálcio da dieta mais o suplemento, né? Então, se vocês vão entrar com suplemento de cálcio aí, conversa com o nutricionista, tá? Para ver o quanto ele já ingere de cálcio na dieta, para que a gente não ultrapasse as recomendações, né? E a gente sabe que o cálcio, apesar da propaganda, né? A gente vê muito isso, né? Fortalece o esqueleto, as coisas não são bem assim. Ainda mais na doença renal crônica, né? Porque se esse cálcio ele não entra no osso, ele vai ficar no vaso. E aí ele vai fazer uma calcificação. Aí ele aumenta o risco, né? De uma calcificação de coronária, enfim, né? Aumenta o risco de infarto, né? E a gente sabe que a causa de óbito desses pacientes é doença cardiovascular. Tá? Então, o cálcio se usa muito pouco no paciente em diálise, tá? Na verdade, a gente não usa mais, né? Eu vejo alguns casos ou outro, mas não se usa, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A vitamina D, né, muito querida no momento, tal, as pessoas achando que ela vai salvar a humanidade, mas não vai, né? Só que não. E a gente tem aí a recomendação, né? Não é porque ele não tem rim, né? Eu não sei se vocês já estudaram a questão da vitamina D, mas ela é hidroxilada primeiro no fígado e depois no rim, né? Então, sempre se achou que o fato de não ter rim não adiantava dar a vitamina, o colecalciferol do sol, né? E não, a gente sabe que a gente tem outros locais no corpo que são capazes de produzir vitamina D, tá? Então, tem que manter sim a vitamina D, o colecalciferol, as gotinhas, tal, aquela que vem do sol, né, normal, e principalmente para quem tem a proteinúria, que perde proteína na urina, porque ele perde o carreador da vitamina D. Então, esses indivíduos têm mais chance de ter vitamina D baixa, tá? E também, muitas vezes, o médico entra com a forma ativa da vitamina D, né? Então, muitos pacientes usam as duas. A do sol, que é esses suplementos que a gente está vendo o povo se entupir de tomar e ter eu peguei 5 hipercalcemia já, recente aí, por excesso de vitamina D, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso, né? Não sair suplementando assim. A gente tem aí os critérios, né? O quanto suplementar, para o quanto ele tem de vitamina D no sangue, tá? Mas é indicado, sim, que ele tome para manter os níveis normais, que a gente sabe que é em torno de 30, 40, tá? Ponto. Ninguém está dizendo que tem que ter uma superdose aí, tomar uma superdose para atingir níveis muito elevados. Aí a gente já não sabe as consequências, né? A gente sempre acha que vitamina, para mais, é sempre bom. Nunca vai ser problema. Não. Para mais, ela é tão ruim quanto ela é para menos. Tá? Então, não dá para a gente sair suplementando a torta e a direita, não. Fósforo, do mesmo jeito que o potássio que eu falei, o fósforo, ele aumenta nos pacientes em diálise. Fósforo vem do quê? Alimentos de origem animal. Boi, frango, peixe, ovo, leite, queijo, iogurte,
tá? Todas as carnes têm. E também os embutidos e os industrializados, que a gente vai ver, tá? Então, assim, eu acabei de falar para vocês que a dieta ela é hiperproteica. E agora eu digo que os alimentos que são fontes de proteína também são fontes de fósforo. Então, vocês conseguem entender que é uma faca com duas pontas. Por um lado, eu tenho um alimento necessário, porque senão ele não vai atingir as necessidades suficientes, né, para manter bem. E por outro lado, eu estou dando muito fósforo. Então, aí, precisa de muito ajuste na dieta para que a gente consiga fazer isso, tá? Eu coloquei aqui para vocês por que esse fósforo alto é perigoso, né? Gente, o fósforo, ele é o gatilho para toda doença óssea que acontece na doença renal crônica, tá? Essa doença óssea faz o quê? Ela retira cálcio e fósforo dos ossos, então ele pode ter uma osteoporose e tal, e ele faz calcificação pelo corpo. Tanto é que é muito comum, pelo menos lá no ambulatório do osso da Unifesp, eles pediam raio-x de mão. Gente, vinha assim, a gente via todas as veias calcificadas. Dava para ver no raio-x. Né? Então, e aí o que acontece? Por isso que eles morrem por doença cardiovascular. Né? Então, a gente tem toda uma saída de cálcio da onde não deveria, que é o osso, e mantém no vaso esse cálcio. E tudo isso começa pelo aumento da ingestão de fósforo, que estimula paratormônio, o paratormônio vai no osso e retira cálcio e fósforo também, tá? Então, quanto maior o nível de fósforo no sangue, maior é o risco, né, de morte por todas as causas e de morte por doença cardiovascular, quando esse fósforo atinge aqui um nível acima de 5, tá? Já no conservador e também na diálise, nem se fala, tá? Então, aí acaba sendo difícil pra gente, porque o fósforo, ele vem da absorção do que ele comeu, da própria remodelação óssea, que é essa saída de cálcio e fósforo dos ossos, e a remoção pela diálise. Porque é aquilo que eu falei, a diálise até remove, mas é insuficiente, porque ela não funciona 24 horas, tá? Então, eu coloquei aqui também as causas desse aumento do fósforo. Então, a diálise não tira tudo o que precisa, porque não é feita todo dia, 24 horas. O uso da vitamina D, do calcitriol, ficou o L aqui embaixo, aumenta a absorção intestinal e a gente precisa tratar esse paciente com vitamina D, né? O uso do quelante. O que é um quelante, gente? O quelante é um comprimido que a gente dá para grudar no fósforo do alimento. Então, se ele não toma esse quelante junto com o alimento que tem fósforo, ele não tem ação, tá? Então, aí a importância do nutricionista junto com o médico. O médico vai dizer, olha, eu vou dar quelante para ele que não tem cálcio. Porque às vezes o quelante é a base de cálcio, tá? Porque cálcio e fósforo, eles grudam. Então, se usa o quelante, né? E aí o nutricionista tem que dizer, olha, precisa prescrever quelante para esse paciente em tal refeição. Porque são as refeições que ele come fósforo. E aí tem que explicar para o paciente que ele tem que comer e já tomar tudo junto. Porque às vezes eles comem fósforo, sei lá, um pão com queijo, e daqui 1 hora vai tomar o quelante. Aí ele já não funciona mais, tá? Então a dieta é um fator, né? Mas a gente tem outros aí também. A acidose, a gente sabe que o fósforo, ele é um tampão, né? Então retira fósforo do osso para tamponar aqui no meio, tá? As doenças na paratiroide, que aí perde o controle, né? Vai fazendo isso de forma louca. E as doenças que a gente fala, adinâmicas, né? Quais são essas doenças?
que faz com que esse osso fique parado, ou seja, não entra e nem sai cálcio e fósforo desse osso, tá? Então, são doenças ósseas, né? Então, não é só dieta que aumenta fósforo, tem N fatores aí que aumenta fósforo, tá? Gente, daqui a pouco eu tô terminando, ok? Falta alguns slides só. Então, a remoção do fósforo pela diálise é boa, né? Só que quando a gente divide isso para 4 vezes aqui 7 dias da semana, é muito pouco, né? E os alimentos, as carnes, têm fósforo e a absorção é de 60% a 70%. Leites e derivados pode chegar a 90%, tá? E aí a gente tem aqui, né, uma regrinha muito boa para a gente saber qual é o alimento que me dá mais proteína e menos fósforo, porque é isso que esse paciente precisa, né? Então, ele precisa de mais proteína e menos fósforo, tá? Então, eu tenho leite, olha, para cada grama de proteína, o leite, a gema de ovo e o queijo, eles dão muito fósforo. Ao contrário, por exemplo, da carne de boi e frango, olha. Né, em 1 grama de proteína fornece muito menos fósforo, tá? A clara do ovo também, né? Então, aquele paciente que precisa de uma maior aporte proteico e tem o fósforo alto, a gente orienta a dar uma controlada bem grande em leite e derivados e aumentar a carne. Colocar a clara de ovo na comida, picadinha, né? Que é uma alternativa aí, tá? E lembrar que o maior problema que nós estamos vivendo, né, que não é o fósforo natural, né, é o fósforo dos aditivos alimentares, tá? Então, a gente tem fósforo nas carnes, nuggets, hambúrguer, linguiça, salsicha, né, leites UHT, pode olhar os leites de caixinha, os bolos prontos, biscoito recheados, mistura para bolo, para pão, esses pacotes, queijos processados, refrigerantes à base de cola, Coca-Cola, Pepsi, macarrão instantâneo e refresco em pó, por incrível que pareça. E o fósforo desses alimentos é de 100% absorção, muito melhor do que o da carne e o do leite, tá? A ponto, esse trabalho aqui ele é antigo, mas olha só, ele já mostrava que uma dieta sem aditivo oferecia 979 miligramas de fósforo. E a dieta com aditivo, que eles colocavam queijos processados, carnes, refrigerantes à base de cola, chega a uma quantidade de 2.124 miligramas de fósforo. Na mesma quantidade de proteína, gente. Isso em 1977. Tá? Imagina hoje. Então, aqui eu coloquei, né? Os embutidos são as maiores fontes, as carnes, biscoitos, produtos lácteos, né? A gente se preocupa tanto com a carne, com o leite e tal, e esquece de lembrar desses grupos, né? Então, aqui eu acabei falando já para vocês dessa relação, né? O potássio, então, é a mesma coisa que nós falamos, também causa uma arritmia cardíaca, pode levar a uma parada cardíaca, então também tem que tomar cuidado. É mais comum o potássio subir na diálise? Porque o rim já não funciona mais. E a diálise é 3 vezes por semana. Mas tudo aquilo que eu disse continua valendo, tá? Qualidade da dieta, até que ponto, toda essa restrição ela é necessária. Cada caso é um caso. E um problema muito comum na diálise, que não é feita a gasometria para ver o bicarbonato em todas as diálises. A gente não tem o pagamento desse exame, tá? Então, às vezes o paciente está ali o tempo todo, né? Já cortei tudo, já não sei mais o que fazer. Tem que pedir esse exame, né? Tem que pedir a gasometria para ver. O sódio aqui entra, eu acho que muito mais forte, porque entra um outro problema. Quando a gente come mais sal, a gente tem mais sede. E aí a gente vai ver que ele tem aí a questão do líquido, né? Então, pensa, ele não urina mais. Se ele bebe muita água, o que vai acontecer? Ele vai ganhar muito peso entre uma diálise e outra. E é o que a gente vê, né? E aí leva à hiperidratação.
que a gente fala, né? Isso aumenta a pressão, tá? Isso leva a uma série de manifestações cardiovasculares, né? Então, quando alguns trabalhos mostram que assim, é melhor você controlar o sódio da dieta do paciente na diálise do que ficar batendo na tecla, diminui a água, diminui a água, diminui a água, né? Não bebe tanta água. Por quê? Porque se ele come muito sal, ele vai ter sede. Então, a hora que a gente diminui o sal da dieta, diminui a sede. Aí fica mais fácil ele controlar a ingestão de água, né? E vocês imaginam aí um coração que aumenta 4 quilos, tira 4 quilos, aumenta 4 quilos, tira 4 quilos, aumenta 4 quilos, tira 4 quilos, né? Então, é importante, e essa função renal residual, que é o pouquinho de urina que eles têm, é fundamental para controle de líquidos no corpo, nesse ganho de peso que a gente fala entre uma sessão de diálise e outra, tá? Aí, quanto tomar de água, né? Depende, é difícil falar em recomendação, né? Esse consenso europeu aqui de diálise diz de 500 a 1.000 ml, mais o volume de urina. Só que se ele não urina, então ele fica de 500 a 1.000 ml a 1 litro de líquido. Líquido é água, é café, é chá, é leite, né? Então não é fácil. Tem que entender que regiões de clima muito quente, onde ele trabalha, né? Situações de febre, aí talvez ele precise de uma quantidade um pouco maior, tá? Mas não, é difícil eles ficarem, isso para eles é o pior de tudo, né? Porque ter sede e não poder beber água é muito difícil, tá? O quanto eles podem ganhar entre uma diálise e outra? 4% do peso dele, tá? O que é peso seco? Peso seco é o peso que o nefrologista define que ele não está com água, com edema de pulmão, nada disso, e também não está tirando muito dele, ele não está passando mal na máquina, tá? Então, já programa, ele chega, ele pesa, ele vai embora, ele pesa. Então, eles são pesados toda a sessão de diálise, tá? Para controlar aí, né, a questão do peso seco, tá? Aqui eu vou começar finalizando, né? De tudo isso que a gente viu, vocês devem estar se perguntando, tá bom, e aí, o que eu faço? Quando eu estiver lá na unidade básica de saúde, né? Quando eu estiver dentro do hospital, que eu não sei calcular essa quantidade de proteína, e nem tem que saber, quem tem que saber isso é o nutricionista, né? Mas é importante que vocês saibam essas recomendações, quais são os alimentos, né? Mas por onde vocês podem começar a orientação? E eu digo sempre aos alunos da medicina, né? Se vocês orientarem o guia alimentar para a população brasileira, não sei se vocês já conhecem, é metade do caminho dessa história toda. Inclusive na doença renal crônica, tá? O que o guia diz? Ele não trabalha com quantidade, ele trabalha com qualidade. E a gente fica pensando em quantas colheres de arroz, se o cara come pão francês. Gente, o problema não está aí, né? O senhor coma 3 colheres de arroz, coma 2. Ele nem come salada, você está pensando na colher de arroz, né? Ele nem come fruta, você está pensando na colher de arroz, tá? Então, a gente tem que falar, a gente tem que atingir a população falando de qualidade do que se come, e não em quantidade, né? Porque a quantidade ela é individual, tá? E o guia ele traz o quê? Né? Quem não teve a oportunidade de ver, tá livre aí, né? Elogiado mundialmente, tá? Nosso guia, inclusive foi inspiração para o próprio Canadá fazer o guia deles, é muito semelhante, tá? E ele coloca que os alimentos in natura ou minimamente processados, que são os grãos, os tubérculos, as raízes, os legumes, as frutas, leite, ovos, peixes, carnes e água, devem ser a base da nossa alimentação, tá? Que os alimentos processados, então alimentos em conserva, frutas em calda, queijos e pães, né? Eu não tenho pé de pão, eu tenho trigo. Com o trigo, eu tenho que fazer o processamento, mesmo que seja na minha casa, né?
com fermento, com água, para fazer um pão. Então, esse é um alimento processado. Agora, se eu pego aquele pão do supermercado, que está lá num pacote, que tem uma lista de ingredientes enorme, que você compra, deixa na sua casa, e por 15 dias nem o mofo quer, nem os bichos querem, pode ter certeza que ele é um alimento ultraprocessado, porque ele tem uma série de aditivos que aumenta o tempo dele de prateleira. E aí é interessante, né? Porque aí a moda cai por terra, né? Então é melhor comer o pão francês do que esses pães que a gente compra no mercado achando que tá, né? Sim, é um pão mais natural. E a gente tem o pão francês que você compra hoje, amanhã ele já não tá bom. E tá tudo certo, né? Agora, algumas padarias já fazem a versão integral. Muito legal, uma opção muito boa, tá? Então, cuidado, porque a indústria cada vez mais quer chamar nossa atenção com a embalagem, como um alimento, isso, aquilo, slim, fat, low carb, fit, enfim, sei lá mais o que, para você achar que aquilo é bom. Ah, sem glúten também, sem lactose também, que inclusive a qualidade é péssima, né? Então, a gente tem que buscar o alimento natural, tá? Evitar aí os ultraprocessados, né? O refrigerante, macarrão instantâneo, biscoito, salgadinho de pacote. Não significa que a gente vai falar, não, nunca mais tome refrigerante. Não é assim, né? O problema é que a gente tem as garrafinhas pequenininhas que vai na lancheira das crianças para a escola, tá? Aí já é outra história, né? Qual é o contexto que esse alimento entra? Né? Ah, eu nunca mais vou comer uma bolacha recheada? Não, ninguém está dizendo isso. Ela só não pode fazer parte do seu dia a dia, né? Então, a gente tem que trazer isso para os pacientes, né? Então, aqui um exemplo, olha, o alimento in natura é o milho, o alimento processado é o milho em conserva e o ultraprocessado é o milho, o salgadinho de milho, né? Que tem um milho desenhado, inclusive, na embalagem, tá? E a gente sabe que ali de milho ele não tem nada, né? Então, a gente tem essas opções. Qual é o melhor? O milho in natura, né? Sem dúvida nenhuma. Miriam, mas eu não tenho como ficar fazendo milho, né? Então vou comprar a embalagem, vocês leem e vê lá. O ideal é que tenha milho, sal e água. E agora já tem algumas marcas que tiraram o sal, tá? Para tentar se adequar a isso. Então, prefira sempre os alimentos in natura. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma granola, alimento super mega power saudável, né? Visto aí por muitos. O que eu queria chamar a atenção de vocês? Que granola é essa que tem 3, 6, 7 linhas de ingrediente? Né? Estranho. A ordem dos ingredientes é o que mais tem aqui dentro. Ou seja, o primeiro ingrediente é aveia, legal, é uma granola. E o segundo é açúcar. Ah, mas eles colocam mascavo, açúcar. Ok? Depois a gente segue aqui com algumas farinhas, não sei o quê, fibra, extrato de malte, açúcar. Açúcar mascavo invertido, açúcar. Açúcar invertido, açúcar. E aqui a gente vê pirofosfato, fosfato. O que é isso? Fósforo. Todo fosfato, pirofosfato, difosfato, trifosfato. Pega o leite de caixinha que vocês têm em casa e dá uma olhada depois na lista de ingredientes, né? Ele tem fósforo. O leite natural já tem fósforo e eles adicionam mais fósforo ainda, tá? Então, gente, orientar o guia alimentar, eu já diminuo a ingestão de açúcar desse paciente, de sódio, porque tudo isso é de sódio, ó, bicarbonato de sódio, né, pirofosfato, monocálcico, e esse aqui ainda tá melhorzinho, mas tem coisa muito pior aí com sódio. As gorduras, né, que tem bastante gordura, né, e principalmente o fósforo. Então, orientar o guia alimentar é orientar um paciente com doença renal crônica, e é por aí que a gente tem que começar. Se ele fizer isso, com certeza poucos exames vão se alterar. Com certeza. Tá? E a gente fica buscando grandes dietas, claro, precisa, ok.
Mas essas quantidades, esses cálculos, já cabe ao nutricionista. Agora, o que eu, como médico, vou orientar para esse paciente? O guia alimentar. E é o pulo do gato para todas as doenças. Vocês precisam trabalhar o guia alimentar. Vocês precisam entender o guia alimentar. Se vocês tiverem interesse, depois eu mando alguns vídeos falando um pouco mais dele, tá? Eu deixo aqui uma sugestão de leitura, né? Para quem, de repente, tem até na biblioteca aí de vocês, tá? Ou se vocês têm uma biblioteca virtual, esse livro Nutrição na Doença Renal Crônica, da editora Manoli, tá? Eu tive o prazer de escrever o capítulo de hiperfosfatemia, tá? Ontem eu vi esse post e achei muito bonito, eu acho que é bem isso, né? Que os nutrientes, eles têm definições, mas só a comida tem significado, né? A gente fala tanto de carboidrato, de proteína, de lipídio, mas a gente esquece que um pão, ele é muito mais do que carboidrato, né? Ele tem todo um significado pra gente, né? Um prato de macarronada. Quantos aqui, a hora que eu falo macarronada, não lembra do almoço de domingo, né? Com a família e tudo mais, né? Então, a gente tem que falar muito mais de comida do que de nutriente com os nossos pacientes, né? Eu sempre digo, ele não tem que saber o que é carboidrato, proteína, lipídio. Ele tem que saber do pão, ele tem que saber da fruta, ele tem que saber do arroz, ele tem que saber do feijão e da carne, tá? Eu deixo aqui meu agradecimento, meu contato, enfim, estou à disposição, ultrapassei o meu limite aí, mas realmente esse é um assunto que eu amo. E é difícil, falei para Mariana, né, Mariana, ai meu Deus, que a gente vai falar de diálise, e ela falou, ai, tenta falar um pouquinho de tudo. Então, foi o máximo que eu consegui resumir aí dessa história. Tá bom, gente? Eu não sei se vocês querem perguntar, se ficou claro, foi muito rápido, né, mas acho que pelo menos dá para ter uma noção aí da doença, né, e as recomendações. Alguma dúvida, pessoal? Acho que tem alguma coisa no chat aqui. Não, aqui só a do Bruno, que você já respondeu. Aquela lá, né? Uhum. Acho que é isso, então. Doutora, aí. Não tenho dúvida não, mas eu queria só mesmo agradecer que essa aula foi mesmo muito esclarecedora, chegou em todos os detalhes mesmo. Eu não podia deixar de agradecer por ter vindo dar essa aula pra gente. Que bom, que bom. O Covid ajudou, né, também, né, eu pensei, para eu ir para Taubaté já seria mais difícil. Nós estamos aí bem distante, mas eu fico muito feliz e principalmente em falar para futuros médicos. Para o nutricionista é importante, ok, é meio que uma obrigação para eles, né, mas para vocês é um adicional, né, porque o foco de vocês é outro, né, entra na parte do tratamento e tal, mas o quanto vocês terem essa noção vai ajudar esses pacientes na prática. Inclusive, algumas loucuras que eles chegam porque acharam, porque viram, porque disseram, porque isso, porque aquilo, né, então, orientar vocês é saber que eu estou atingindo milhares de pacientes com doença renal crônica que terão um tratamento melhor, né? Falando de alimentação. Tá? Fico muito feliz, agradeço, e quando vocês quiserem, eu estou à disposição. A gente ajusta a agenda aí e eu sempre dou um jeitinho. Doutora, surgiu uma dúvida aqui no chat. Os alimentos proteicos que estão associados ao fosfato, que seria a faca de 2 gumes que a senhora citou? Isso, porque onde tem a proteína, gente, também tem fósforo. E a dieta na diálise, ela é hiperproteica. E aí, como que fica essa história? Por isso que eu mostrei aquela tabelinha, dizendo, olha, chega um ponto, né, que a gente fala para o paciente, o senhor precisa de proteína, mas eu não posso dar tanto fósforo. Então, é melhor que o consumo seja mais à base das carnes do que de leite e derivados. Porque o leite e derivados tem mais fósforo
proporcionalmente à quantidade de proteína, tá? Só que a gente não pode esquecer que os aditivos contribuem de forma muito ruim também, né? Pior ainda, na verdade. Então, quando surge essa hiperfosfatemia, eu sempre começo perguntando a respeito dos ultraprocessados e orientando, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trocar? Então, você come o hambúrguer de caixinha. Vamos fazer um hambúrguer de carne moída em casa? Ah, como que eu faço? Não, você pega carne moída e põe tempero e faz um hambúrguer, tá pronto. Né? Vamos fazer essas trocas? Ah, o bolo de pacotinho, come um bolo caseiro. Né? Ah, então, e aí a gente observa o mês que vem. Legal. Aí a gente vai ajustando. Normalmente melhora. Sem a gente se preocupar tanto com leite e carne, porque o problema não está aí. Não está aí. Tem mais alguma pergunta? Não surgiu nada no chat. Uhum. Então, a Stephanie que perguntou, né? Isso. Ah, que bom que você entendeu. É que é um desafio muito grande, Stephanie, para os nutricionistas, tá? Então, a gente tem uma grande dificuldade aí. Quem quiser, eu não tenho muito tempo de ficar alimentando rede social, mas quem quiser saber mais sobre essa parte da doença renal em rede social e tal, a própria doutora Lilian, né, tem aí acho que o @Nutrarim, né, as meninas da Unifesp que tem aí uma página no Instagram e elas trazem algumas informações, de vez em quando elas postam algumas coisas bem legais e de confiança, né, aquela rede social que vale a pena, tá? Então fica aí a dica para vocês. Eu acabo colocando poucas coisas e de tudo um pouco, né? Eu trabalho muito essa não neurose pelo alimento, seja na doença renal, seja, né? Ontem mesmo atendi uma paciente, ela chegou na recepção, ela falou, eu odeio nutricionista. Sabe aquelas crianças birrentas que... Eu falei, né, ela, tipo assim, eu não vou entrar lá para conversar com você. Eu falei, a senhora me permite bater um papo? Ela falou, vamos lá. E ela tinha marcado comigo, né, pelo celular, que eu conheço ela. Aí conversamos, tudo. Aí ela tem uma descendência síria. E aí ela puxei e falei, nossa, mas como que faz um quibe sírio? Aí ela me contou toda a receita. Tá? Falei, então a senhora tem de tarefa levar os netos para a cozinha para fazer o quibe junto com a senhora. Porque a senhora precisa passar essa receita para eles. Acho que ela falou, essa menina não vai mandar eu cortar pão, ela tá mandando eu fazer quibe com os netos, né? E aí a gente foi ajustando no bate-papo, e aí terminou, ela falou, ai, que bom, tô tão feliz, né? Então as pessoas têm um terror do nutricionista, infelizmente, né? E eu fico muito triste, porque a comida, ela tem muito significado, né? E a doença renal, por ter todas essas restrições que nós falamos, é muito fácil o paciente ficar sem opção do que comer. É muito fácil. Então, a gente tem que ter muito bom senso nessas orientações. Ok, gente? Certo. Nossa, muito obrigada pela aula. Foi maravilhosa. De verdade, foi ótima mesmo. Acho que, pelo que o pessoal comentou aqui no chat, todo mundo elogiou muito. E eu queria agradecer em nome da Liga aqui de Taubaté. Com certeza a gente vai chamar mais vezes, sim, porque pode contar comigo. Então, ficou faltando os cetoácidos, que o Eduardo vai brigar comigo, mas não dava. Era muito tempo. Então, caso vocês queiram ver essa outra forma de tratamento no conservador, a gente marca um dia, e aí eu até trago alguns casos para vocês verem como funciona. Tá? Com certeza. Muito obrigada. Imagina, gente!